Da boladão, baby. É o avançado, meu avançado Que é favorito. o Mano Dembele. Que maravilha essas meninas, descendo e subindo, jogando a raba pra cima. o seu bumbum me hipnotiza. Dança na minha frente pra acabar com a minha vida. Dança na minha frente pra acabar com a minha vida. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol, vem a Carol. Senta, 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 senta de cabeça pra baixo. Senta de cabeça pra baixo. Senta de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo. Senta de cabeça pra baixo. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês. Já cria, né? Dá o tiro de G3. Aponta, prepara e vai. Yeah.